Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com o professor Gilberto Sarfati para conversar sobre a pesquisa Empreendedorismo e a face de Janus das instituições, políticas de estímulo ao empreendedorismo de alto impacto no Brasil e na Rússia. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, você estuda a relação entre instituições e empreendedorismo em economias emergentes. O que são instituições? Instituições são um conjunto de regras e normas formais e não formais. A gente pode dar o exemplo, regras formais, no fundo, por exemplo, é a lei de um país. As regras não normais pode ser, por exemplo, a cultura de um país, como constitui uma regra não formal. E por que é importante para as economias estimular o empreendedorismo? As estatísticas da OECD, elas indicam que os países que têm maior desenvolvimento de atividade empreendedora têm maior desenvolvimento econômico. Daí a importância do governo investir e estimular a atividade empreendedora, porque ao fazer isso, ele estimula o desenvolvimento econômico. E qual a relação entre as instituições e o empreendedorismo? Exatamente porque as instituições, de um lado, dão as regras do jogo e também fazem atividades que podem facilitar ou dificultar a atividade empreendedora, elas são chaves na definição do sucesso de empreendedorismo em qualquer país. Então, a gente sabe que os países que têm menor atividade empreendedora são aqueles que, no fundo, as instituições são mais precárias, por assim dizer. Professor, você poderia contar para a gente um pouco sobre os casos que você analisou, Brasil e Rússia? No caso do Brasil, a gente cobriu a FINEP, que é a financiadora de projetos ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, num programa específico da FINEP chamado Inovar. O Inovar funciona como o chamado fundo dos fundos, ou seja, ele é um fundo que investe dinheiro em outros fundos de investimento. Esses fundos de investimento são os fundos Venture Capitals. O objetivo do Inovar é exatamente fomentar a criação dessa indústria de Venture Capital no Brasil. E nesse caso, a gente trabalhou com toda a cadeia do relacionamento. A gente entrevistou o pessoal da FINEP, um dos fundos investidos, que é o DGF Investimentos, e um empreendedor que foi beneficiado por essa cadeia, que é o Daniel Reis da Direct Talk. Já na Rússia, a gente trabalhou com um caso super recente, que é a Skolkovo. Skolkovo é uma instituição que recebeu um investimento de 6 bilhões de dólares do governo russo. Ela está construindo uma cidade na periferia do Moscou, mas ela já está funcionando num sistema de subsídios. Ou seja, ela aprova empresas que vão ser residentes de Skolkovo, residentes inclusive fisicamente, beneficiários de um sistema tributário diferenciado, inclusive, mas o objetivo acaba sendo o mesmo, que é fomentar o chamado empreendedor de alto impacto. Então, dos dois lados, o que a gente conseguiu, conversando, viu uma burocracia altamente qualificada que tem a capacidade de trabalhar com cada um desses públicos de empreendedores de alto impacto. E além dessa burocracia bem qualificada, quais foram os outros resultados encontrados? Justamente entra no nome do artigo, chamado Face de Janus das Instituições. Ele vem da ideia que Janus era um deus grego que tem uma face voltada para o futuro e outra face voltada para o passado. Então, a face voltada do passado é aquilo que está presente na literatura do chamado vazio institucional, onde as instituições não funcionam, que é no caso do Brasil e da Rússia, de serem ainda países altamente burocratizados. O Brasil ser 130 no ranking de 180 países desse ranking do Banco Mundial chamado Easy Doing Business, a Rússia por volta de 120. São países onde é difícil ser empreendedor. É essa face que olha para trás nesses países. Mas a face que olha para frente é a face que consegue fomentar esse empreendedorismo de alto impacto, de modos diferentes, mas que atinge sim o desenvolvimento desse empreendedorismo de alto impacto. Para isso, justamente, é necessário ter esse corpo altamente qualificado que a gente conseguiu enxergar nos dois países tão distantes culturalmente, tão distantes fisicamente, mas esse ponto
realmente, ele chama muito atenção o quanto esse corpo burocrático está pensando no desenvolvimento do país e ele está agindo e gerando efeitos sobre o desenvolvimento. Obrigada, professor. E para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.